crimes assustadores. Low Smith revela segredos que mudaram tudo e um assassinato sem solução. A pequena cidade de Eldorado do Sul nunca seria lembrada por algo além de sua tranquilidade. Até que a sombra de uma série de crimes brutais começou a se espalhar. Gritos cortavam a noite e corpos eram encontrados em lugares que até então eram vistos como refúgios. Os moradores sussurravam entre si. Dúvidas e medo pairavam no ar. O que havia acontecido com Eldorado? O que se escondia sob a superfície calma desse lugar aparentemente pacato? Agora, um renomado jornalista investigativo, Lucas Silva, estava prestes a descobrir uma verdade aterrorizante que deixaria a cidade empolvorosa. Lucas, com seu caderno sempre a tiracolo e o olhar penetrante, já havia se deparado com mistérios antes, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. Nas últimas semanas, ele havia recebido dicas anônimas sobre um homicídio sem solução que ocorrera anos atrás. Um crime que, segundo rumores, estava ligado a um projeto sombrio que continha segredos que a cidade preferia esquecer. Seu estômago se revirava com cada nova pista. Por que as pessoas se calavam? Que medos elas guardavam? E o que havia acontecido naquele dia fatídico? Enquanto desenrolava a trama, Lucas notou como a cidade respirava tensão. Ele andava pelas ruas, captando olhares furtivos e sussurros apressados. O cheiro do pão fresco da padaria competia com o aroma de algo mais pesado no ar. Medo! A cada esquina que ele virava, o diferente tom de voz dos moradores demonstrava que ele não era bem-vindo. As crianças brincavam afastadas dos adultos. Ele ouviu uma mulher ao fundo sussurrando: "É melhor não cavar fundo. Deixe o que está enterrado onde pertence." Aquela frase ecoou em sua mente. Investigações revelaram que Selma, sua antiga colega de escola, estava entre os que mais recusavam falar sobre o passado. A relação deles sempre foi de sorrisos e brincadeiras. Mas agora, uma sombra pesava sobre a memória compartilhada. Quando Lucas a procurou, os olhos dela estavam marejados, um misto de dor e medo. "Lucas, por favor, não faça isso." Foi o que ouviu como resposta, e seu coração disparou. Quais segredos ela escondia? O que a conectava ao homicídio que ele insistia em investigar? Em seu íntimo, Lucas também carregava cicatrizes. Seus próprios traumas o perseguiam, formas distorcidas do passado que se misturavam a cada nova revelação que descobria. E a imagem do corpo, encontrado em um lugar afastado, trazia lembranças vívidas, quase palpáveis. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas sentia-se preso. A cidade tinha suas próprias sombras. Aquela sensação de que tudo que ele conhecia estava se desmoronando era avassaladora. À medida que Lucas se aprofundava na pesquisa, ele percebeu que Eldorado do Sul tinha mais segredos do que poderia imaginar. Cada descoberta adicionava um novo camada ao mistério bêbado de uma cidade que mantinha seus mortos em silêncio. E quanto mais ele avançava, mais as suas próprias memórias e as de Selma pareciam entrelaçar-se. De um modo inquietante, os laços do passado eram mais estreitos do que pensava. A verdade estava próxima, à espreita nas sombras, pronta para explodir em um horror que poderia devastar tudo. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava prestes a desvendar a verdade que Eldorado do Sul havia escondido tão cuidadosamente. Mas conforme ele conversava com Selma, algo no olhar dela fez seu coração acelerar. Havia um tipo de desespero ali. Um aviso silencioso que ele não conseguia ignorar. E quando ela hesitou, seus lábios se movendo em um não quase inaudível, a pressão na sala aumentou, como se o ar estivesse se tornando denso e insuportável. Selma, o que você sabe? Lucas perguntou, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que havia algo mais, algo que transcendia a dor dela. Algo que poderia verdadeiramente explicar o que aconteceu naquela noite fatídica. Eu não posso falar, Lucas. Voz dela tremia. Sei que você é um bom amigo, mas é perigoso. Ela desviou o olhar. O medo em seu rosto era palpável. Nesse instante, uma explosão de gente e carros na praça central interrompeu a conversa. Lucas, ativado pela adrenalina da situação, decidiu fazer uma pausa e checar o que estava acontecendo. Ele saiu correndo e, assim que chegou à praça, encontrou um grupo aglomerado, gritos de pavor ecoando no ar. Um corpo foi encontrado! A multidão sussurrava. O coração de Lucas disparou. O quê? Mais uma morte? Ele começou a empurrar a multidão, lutando para ver, sua cabeça fervilhando de perguntas, cada pisada carregada de uma mistura de choque e ansiedade. A cena era horrível, e no centro estava alguém que Lucas jamais esperaria ver. O policial, que ele pensava estar do lado da verdade. O oficial Ribeiro, com uma expressão de horror estampada no rosto. Ele estava com as mãos sujas de sangue, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele era o informante! O policial gaguejou, olhando para o chão, enquanto as pessoas ao seu redor trocavam olhares aterrorizados. Ninguém deveria ter descoberto. O rosto de Lucas palpitava. Ele conhecia aquele informante. Foi ele quem havia dado as primeiras dicas sobre o caso que agora consumia sua mente. Ele estava prestes a dizer algo mais, mas um grito cortou o ar e todos se viraram. Selma! Alguém gritou ao fundo. Lucas olhou com medo e viu Selma sendo puxada de volta pela multidão, seu rosto pálido e desesperado, mas havia algo mais. Algo que o gelou. Um homem alto e encapuzado estava a seu lado, segurando-a fortemente. O olhar de Selma tornava-se mais opaco a cada segundo, enquanto o homem a arrastava para fora da vista. Selma! Lucas gritou novamente, correndo em direção a ela, mas a multidão o barrava. Deixa ela ir! A adrenalina disparava em seu corpo, sua mente confusa. Quando ele finalmente conseguiu passar, ela estava longe, o encapuzado desaparecendo pela cidade, e Lucas ficou paralisado, o vazio na sua barriga se expandindo. O que estavam escondendo? O que Selma tinha a ver com tudo isso? Ele estava em busca da verdade, mas agora a verdade parecia mais distante do que nunca. Um assassinato, um informante morto
e Selma nas garras de um desconhecido. Toda a cidade à sua volta parecia conspirar em um silêncio aterrador. As vozes que antes faziam eco, agora eram apenas sussurros. E Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade acerca de Eldorado do Sul era muito mais obscura do que ele poderia ter imaginado. Ele precisaria agir rápido. Se quisesse trazer Selma de volta e entender o que realmente estava acontecendo, teria que mergulhar ainda mais fundo no abismo da cidade. O que ele descobriria deveria ser chocante o suficiente para mudar tudo, e ele não estava preparado para isso. Lucas estava paralisado, sua mente lutando para processar o que havia acabado de... Selma estava sendo levada e o homem encapuzado desaparecia entre a multidão. O desespero o consumia enquanto ele pensava em todas as possibilidades. O que estava acontecendo? O que Selma sabia? Ele estava prestes a fazer algo impulsivo quando sentiu uma mão em seu ombro. Girou-se rapidamente e se deparou com o policial Ribeiro, agora pálido e ainda com vestígios de sangue nas mãos. Lucas, você não devia estar aqui. A voz dele transparecia pânico. Saia agora! É perigoso! Selma! Onde está Selma? Lucas perguntou, a adrenalina pulsando em seu corpo. A cena ao redor dele se tornava uma massa indistinta de gritos e medo. O informante. Ele sabia demais. Ribeiro disse, sem olhar nos olhos de Lucas. Agora, havia algo diferente em sua expressão, uma fraqueza que Lucas nunca tinha visto nele antes. E agora, Selma, não saberemos o que vão fazer com ela. Os olhos de Lucas arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo, Ribeiro? O que ou quem Selma realmente é? Ribeiro hesitou, e naquele momento, um grito estridente cortou o ar de novo. Lucas virou a cabeça. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, estava no chão, apontando para um canto escuro da praça. Ele está vindo! Ela gritava com os olhos esbugalhados de medo. Lucas olhou para Ribeiro, que estava cada vez mais agitado. Você precisa ir agora! O policial parecia perder o controle. Mas Lucas não conseguia. A tensão na praça pesava sobre ele. De repente, uma figura emergiu da sombra, avançando em direção à multidão. Era o homem encapuzado, mas desta vez algo estava diferente. Ele removia lentamente o capuz e o coração de Lucas parou. Era alguém que ele reconhecia, um amigo de infância, um rosto que parecesse perdido em seu passado. Ricardo, Lucas sussurrou, o estômago embrulhando. O que Ricardo estava fazendo ali? Ele havia desaparecido anos atrás e agora estava diante deles, com um olhar gelado e um sorriso perturbador. Surpresa, não é mesmo? Ele disse, e suas palavras tinham um tom de desafio. Vocês todos deveriam ter deixado o passado em paz. Os murmúrios da multidão tornaram-se sussurros nervosos, as pessoas se afastando. Lucas mal conseguia respirar. O que está acontecendo? O que você tem a ver? Com Selma! Ele nunca soube que Ricardo tinha um envolvimento com aquelas sombras. Selma? Ah, a boa menina de Eldorado! Ele riu, mas era um riso frio, vazio. Você realmente acha que todo esse tempo foi à toa? Que todos nós fomos vítimas?
O que Selma sabe é apenas a ponta do iceberg, amigo. As peças estavam começando a se encaixar, mas de uma maneira que Lucas não conseguia compreender. O que você quer dizer? A angústia enchia sua voz, uma mistura de rage e desespero. Que tudo isso é mais profundo do que você imagina. Eldorado não é o que parece ser. Nunca foi. E se você quiser salvar Selma, vai ter que fazer a coisa certa, ou perder tudo que você ama. Ricardo começou a se afastar, o olhar desafiador fixado em Lucas. Espera! O que você sabe sobre Selma? Lucas gritou. Mas Ricardo apenas se virou uma última vez. Descubra por si mesmo, mas cuidado com o que encontrará. Pode não gostar do que vê. E com essas palavras, se perdeu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O medo tomou conta dele. Se Ricardo estava envolvido, então Selma estava em mais perigo do que ele imaginava. Que tipo de cidade era Eldorado do Sul, afinal? E o que mais estava escondido sob a superfície? Ele precisava agir, mas a cada passo que dava, a dúvida crescendo dentro dele. Era como uma sombra. Quais segredos essa cidade guardava? E se Selma realmente soubesse mais do que ele podia suportar? A verdade estava longe de ser clara. E agora ele estava em um jogo de vida ou morte. Ele precisava encontrar respostas antes que fosse tarde demais. Lucas estava paralisado, sua mente lutando para processar o que havia acabado de ver. Selma estava sendo levada, e o homem encapuzado desaparecia entre a multidão. O desespero o consumia enquanto pensava em todas as possibilidades. O que estava acontecendo? O que Selma sabia? Ele estava prestes a fazer algo impulsivo quando sentiu uma mão em seu ombro. Girou-se rapidamente e se deparou com o policial Ribeiro, agora pálido e ainda com vestígios de sangue nas mãos. Lucas, você não devia estar aqui! A voz dele transparecia pânico. Sai agora! É perigoso! Selma! Onde está Selma? Lucas perguntou, adrenalina pulsando em seu corpo. O informante! Ele sabia demais, Ribeiro disse, sem olhar nos olhos de Lucas. Agora havia algo diferente em sua expressão. Uma fraqueza que Lucas nunca tinha visto nele antes. E agora, Selma? Não saberemos o que vão fazer com ela. Os olhos de Lucas arregalaram em horror. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Ribeiro! Ele precisava de respostas, mas Ribeiro estava agitado demais. A cada instante um nervosismo crescente tomava conta dele. Então um grito estridente cortou o ar de novo. Lucas virou a cabeça. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, estava no chão, apontando para um canto escuro da praça. Ele está vindo! Ela gritava, com os olhos esbugalhados de medo. Lucas olhou para Ribeiro, que estava cada vez mais agitado. Você precisa ir agora! O policial parecia perder o controle, mas Lucas não conseguia. A tensão na praça pesava sobre ele. De repente, uma figura emergiu da sombra, avançando em direção à multidão. Era o homem encapuzado, mas desta vez algo estava diferente. Ele removia lentamente o capuz e o coração de Lucas parou. Era alguém que ele reconhecia, um amigo de infância, um rosto que parecesse perdido em seu passado. Ricardo! Lucas sussurrou, o estômago embrulhando. O que Ricardo estava fazendo ali? Ele havia desaparecido anos atrás e agora estava diante deles,
com um olhar gelado e um sorriso perturbador. Surpresa! Não é mesmo? Ele disse, e suas palavras tinham um tom de desafio. Vocês todos deveriam ter deixado o passado em paz. Os murmúrios da multidão tornaram-se sussurros nervosos, as pessoas se afastando. Lucas mal conseguia respirar. O que está acontecendo? O que você tem a ver com Selma? Selma? Ah, boa menina de Eldorado. Ele riu, mas era um riso frio, vazio. Você realmente acha que todo esse tempo foi à toa? Que todos nós fomos vítimas? O que Selma sabe é apenas a ponta do iceberg, amigo. O estômago de Lucas se revirou. Que tipo de iceberg? O que você quer dizer? Ele estava perdendo as estribeiras. A angústia enchia sua voz. Uma mistura de raiva e desespero. Ricardo se aproximou, seus olhos brilhando de uma maneira que Lucas nunca tinha visto. Eldorado não é o que parece ser. Nunca foi. E se você quiser salvar Selma, vai ter que fazer a coisa certa. Ou perder tudo o que você ama. O olhar de desprezo em seu rosto fez com que Lucas se sentisse nu, vulnerável diante da ameaça. Nesse instante, um grito cortou o ar. Lucas virou-se rapidamente. Uma mulher no chão, seu rosto pálido e desesperado, estava apontando um revólver. Por trás de você! Ela gritou. Quando Lucas se virou, um tiro ecoou e tudo parecia parar. O impacto foi brutal, um baque seco que cortou o ar e espalhou gritos de horror. O mundo ao seu redor se dissolveu. Ele viu Ribeiro cair, uma expressão de surpresa em seu rosto, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo chão. A cena se tornava um turbilhão. Ricardo olhou para Lucas e sorriu. Um sorriso que fez seu sangue gelar. Agora você entende. O que está escondido em Eldorado pode custar vidas. Se você não agir rápido, Selma será a próxima. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O medo tomou conta dele, paralisando-o. Com um disparar de coração apressado, ele precisava decidir. A verdade estava perto, mas agora tudo estava em risco. O que mais ele descobriria se seguisse em frente? E estaria preparado para as consequências? Com a imagem de Ribeiro caindo em sua frente, a certeza de que nada, absolutamente nada, era o que parecia ser, assombrava sua mente. Lucas estava paralisado, sua mente lutando para processar o que havia acabado de ver. Selma estava sendo levada e o homem encapuzado desaparecia entre a multidão. O desespero o consumia enquanto pensava em todas as possibilidades. O que estava acontecendo? O que Selma sabia? Ele estava prestes a fazer algo impulsivo quando sentiu uma mão em seu ombro. Girou-se rapidamente e se deparou com o policial Ribeiro. Agora pálido e ainda com vestígios de sangue nas mãos. Lucas, você não devia estar aqui. A voz dele transparecia pânico. Sai agora. É perigoso. Selma, onde está Selma? Lucas perguntou, a adrenalina pulsando em seu corpo. O informante, ele sabia demais. Ribeiro disse, evitando olhar nos olhos. Que Lucas! Sua expressão transmitiu uma fraqueza que Lucas nunca tinha visto nele. E agora, Selma, não saberemos o que vão fazer com ela. Os olhos de Lucas arregalaram em horror. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo, Ribeiro? Ele precisava de respostas. Mas Ribeiro estava agitado demais. A cada instante, um nervosismo crescente tomava conta dele. Então, um grito estridente cortou o ar de novo. Lucas virou a cabeça. Uma mulher de cabelos desgrenhados estava no chão, apontando para um canto escuro da praça. Ele está vindo! Ela gritava, com os olhos esbugalhados de medo. Lucas olhou para Ribeiro.
que estava a cada segundo mais agitado. Você precisa ir agora! O policial parecia estar perdendo o controle. Mas Lucas não conseguia. A tensão na praça pesava sobre ele. De repente, uma figura emergiu da sombra, avançando em direção à multidão. Era o homem encapuzado, mas desta vez algo estava diferente. Ele removia lentamente o capuz e o coração de Lucas parou. Era alguém que ele reconhecia. Um amigo de infância. Um rosto que parecia perdido em seu passado. Ricardo? Lucas sussurrou, o estômago embrulhando. O que Ricardo estava fazendo ali? Ele havia desaparecido anos atrás e agora estava diante deles, com um olhar gelado e um sorriso perturbador. Surpresa, não é mesmo? Ele disse, e suas palavras tinham um tom de desafio. Vocês todos deveriam ter deixado o passado em paz. Os murmúrios da multidão tornaram-se sussurros nervosos. As pessoas se afastando. Lucas mal conseguia respirar. O que está acontecendo? O que você tem a ver com Selma? Selma? Ah, a boa menina de Eldorado! Ele riu, mas era um riso frio, vazio. Você realmente acha que todo esse tempo foi à toa? Que todos nós fomos vítimas? O que Selma sabe é apenas a ponta do iceberg, amigo. O estômago de Lucas se revirou. Que tipo de iceberg? O que você quer dizer? Ele estava perdendo as estribeiras. A angústia enchia sua voz, uma mistura de raiva e desespero. Ricardo se aproximou, seus olhos brilhando de uma maneira que Lucas nunca tinha visto. Eldorado não é o que parece ser. Nunca foi. E se você quiser salvar Selma, vai ter que fazer a coisa certa. Ou perder tudo o que você ama. O olhar de desprezo em seu rosto fez com que Lucas se sentisse nu, vulnerável diante da ameaça. Nesse instante, um grito cortou o ar. Lucas virou-se rapidamente. Uma mulher no chão, seu rosto pálido e desesperado, estava apontando um revólver. "Por trás de você!" ela gritou. Quando Lucas se virou, um tiro ecoou e tudo parecia parar. O impacto foi brutal. Um baque seco que cortou o ar e espalhou gritos de horror. O mundo ao seu redor se dissolveu. Ele viu Ribeiro cair, uma expressão de surpresa em seu rosto, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo chão. A cena se tornava um turbilhão. Ricardo olhou para Lucas e sorriu, um sorriso que fez seu sangue gelar. Agora você entende? O que está escondido em Eldorado pode custar vidas. Se você não agir rápido, Selma será a próxima. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O medo tomou conta dele, paralisando-o. Um disparar de coração apressado, ele precisava decidir. A verdade estava perto, mas agora tudo estava em risco. O que mais ele descobriria se seguisse em frente? Estaria preparado para as consequências? Com a imagem de Ribeiro caindo em sua frente, a certeza de que nada, absolutamente nada, era o que parecia ser, assombrava sua mente. Mas antes que pudesse pensar, um grupo de homens encapuzados surgiu de todos os lados, cercando Lucas. Ele estava preso. Um vórtice de horror e confusão. E quando a última luz do dia começou a se apagar, uma voz familiar cortou o ar. Lucas, você não deveria ter vindo. É a Selma, não mais uma vítima, mas uma figura sombria, à frente dos encapuzados, um brilho sinistro em seus olhos. O choque atravessou o corpo de Lucas como uma faca. O que estava acontecendo? Selma tinha mudado.
E a verdade que ele buscava agora parecia estar mais longe do que nunca. O que ela havia se tornado? O que mais estava escondido sob a superfície de Eldorado do Sul? Lucas sentiu um frio na barriga ao encarar Selma. A pessoa que ele conhecia, amiga da infância, agora estava diferente. Aquela expressão nos olhos dela o deixou em estado de choque. O que havia acontecido com Selma? Ele mal conseguia formular uma frase. Selma, por que você está aqui com eles? Ele gesticulou nervosamente para os homens encapuzados, mas ela não respondeu. O silêncio a envolvia como uma neblina densa e opressora. O medo era palpável, formando uma barreira invisível, e Lucas se sentiu cada vez mais isolado. Selma então deu um passo à frente, e o grupo de encapuzados se moveu em formação, quase como uma muralha. Lucas, você não consegue entender, não é? Ela disse com uma voz calma, mas havia um tom de desespero subjacente. Nós não somos mais as mesmas pessoas de antes. A cidade mudou e nós mudamos com ela. Aquelas palavras balançaram o chão sob os pés de Lucas. Não! Não podia ser! Selma, você ainda é você! O que está acontecendo? Esse não é o caminho! A angústia em sua voz cresceu, ecoando no ar pesado ao redor. Mas quando Selma levantou as mãos, não era um gesto de rendição. Era um sinal. Os encapuzados começaram a se mover de maneira coordenada. E um instante, um deles se destacou. Era Ricardo, agora sem a máscara. Seu sorriso sarcástico se ampliou. Viu, Lucas? A verdade sempre vem à tona. Os olhos de Lucas saltaram de surpresa. Ricardo, o que está acontecendo? O que você fez com Selma? O desespero em sua voz transparecia. Ricardo avançou, tão confiante e ameaçador que parecia um lobo à espreita. Ou apenas amostrei a verdade, amigo? O passado de Eldorado do Sul é mais profundo do que essa cidade nunca quis admitir. Selma decidiu ficar e agora é parte disso. A mente de Lucas girava. Parte do quê? Ele mal conseguiu engolir as palavras. Mas antes que alguma resposta pudesse vir, um ruído estrondoso cortou o ar. O chão vibrou sob eles. Um carro explodiu em chamas na entrada da praça. A luz ofuscante iluminou a escuridão. Todos na multidão gritaram em pânico e Lucas sentiu uma onda de calor em seu rosto. É hora de jogar tudo para o alto! Gritou Ricardo, enquanto a confusão aumentava. Vocês queriam a verdade, então deixem a cidade saber que estamos aqui. E aí, a bombástica revelação. Selma, com um olhar determinado, olhou diretamente para Lucas e disse: Eu sou mais do que você imagina. Eu sou parte do que fez isso acontecer. Lucas ofegou. O quê? A dor no peito aumentava. Selma não era somente uma amiga. Ela fazia parte da trama suja, da corrupção que havia se infiltrado nas raízes da cidade. Ele se lembrou de todos os momentos que passaram juntos, rindo e sonhando sobre um futuro melhor. Agora, ela era uma linha de frente de tudo que eles deveriam combater. Selma continuou, agora com uma voz forte. Você precisa entender, Lucas. A cidade está podre. O que estamos fazendo é libertar o que ficou preso e enterrado. Exatamente nesse momento, novos sombrios encapuzados surgiram dos lados e Lucas percebeu que a multidão não era apenas de civis assustados, mas de pessoas que já conheciam a verdade e estavam dispostas a lutar. O ar estava carregado de tensão.
Cada nova informação parecia rasgar o mundo que Lucas conhecia. Sob os gritos e o caótico alvoroço, ele sentiu que não tinha mais certeza de nada. Selma, venha comigo! Podemos escapar! Podemos! Mas ela o ignorou e ele viu o brilho no olhar dela como uma lâmina afiada. Se você quer salvar Selma, Lucas, terá que fazer uma escolha. O que vai fazer? Ficar e lutar pela verdade ou fugir e viver na mentira? A decisão estava grudada no peito dele como um peso. Ele tinha que agir, e rápido. Mas agora, quando a cidade ameaçava desmoronar ao seu redor, a escolha que ele precisava fazer parecia mais obscura do que nunca. A verdade dolorosa e devastadora estava prestes a ser revelada, e Lucas não sabia se conseguiria suportá-la. Lucas sentiu um frio na barriga ao encarar Selma. A pessoa que ele conhecia, a amiga da infância, agora estava diferente. Aquela expressão nos olhos dela o deixou em estado de choque. O que havia acontecido com Selma? Ele mal conseguia formular uma frase. Selma, por que você está aqui com eles? Ele gesticulou nervosamente para os homens encapuzados. Mas ela não respondeu. O silêncio a envolvia como uma neblina densa e opressora. O medo era palpável, formando uma barreira invisível, e Lucas se sentiu cada vez mais isolado. Selma, então, deu um passo à frente e o grupo de encapuzados se moveu em formação, quase como uma muralha. Lucas, você não consegue entender, não é? Ela disse com uma voz calma, mas havia um tom de desespero subjacente. Nós não somos mais as mesmas pessoas de antes. A cidade mudou e nós mudamos com ela. Aquelas palavras balançaram o chão sobre os pés de Lucas. Não podia ser. Selma, você ainda é você. O que está acontecendo? Esse não é o caminho. A angústia em sua voz cresceu, ecoando no ar pesado ao redor. Mas quando Selma levantou as mãos, não era um gesto de rendição. Era um sinal. Os encapuzados começaram a se mover de maneira coordenada. E em um instante, um deles se destacou. Era Ricardo, agora sem a máscara. Seu sorriso sarcástico se ampliou. Viu, Lucas? A verdade sempre vem à tona. Os olhos de Lucas saltaram de surpresa. Ricardo, o que está acontecendo? O que você tem a ver com Selma? O desespero em sua voz transparecia. Ricardo avançou, tão confiante e ameaçador que parecia um lobo à espreita. Eu apenas mostrei a verdade, amigo. O passado de Eldorado do Sul é mais profundo do que essa cidade nunca quis admitir. Selma decidiu ficar e agora é parte disso. A mente de Lucas girava. Parte do quê? Ele mal conseguiu engolir as palavras. Mas antes que alguma resposta pudesse vir, um ruído estrondoso cortou o ar. O chão vibrou sob eles. Um carro explodiu em chamas na entrada da praça. A luz ofuscante iluminou a escuridão. Todos na multidão gritaram em pânico e Lucas sentiu uma onda de calor em seu rosto. É hora de jogar tudo para o alto, gritou Ricardo, enquanto a confusão aumentava. Vocês queriam a verdade, então deixem a cidade saber que estamos aqui. E foi então que a bombástica revelação aconteceu. Selma olhou diretamente para Lucas e disse: Eu sou mais do que você imagina. Eu sou parte do que fez isso acontecer. Lucas ofegou. O quê? A dor no peito aumentava.
Selma não era somente uma amiga. Ela fazia parte da trama suja, da corrupção que havia se infiltrado nas raízes da cidade. Ele se lembrou de todos os momentos que passaram juntos, rindo e sonhando sobre um futuro melhor. Agora ela era uma linha de frente de tudo que eles deveriam combater. Selma continuou, agora com uma voz forte. Você precisa entender, Lucas, a cidade está podre. O que estamos fazendo é libertar o que ficou preso e enterrado. Exatamente nesse momento, novos sombrios encapuzados surgiram dos lados. E Lucas percebeu que a multidão não era apenas de civis assustados, mas de pessoas que já conheciam a verdade e estavam dispostas a lutar. O ar estava carregado de tensão, mas foi quando a luz do fogo da explosão banhou a praça que Lucas viu, horrorizado, um detalhe que mudaria tudo. Em meio ao caos, um dos encapuzados se virou e sob a sombra, máscara, Lucas reconheceu outro rosto. Era seu próprio pai. O quê? Não pode ser! Lucas sussurrou, a mente girando em choque. Por que seu pai estava ali? O homem que sempre foi seu herói agora figurava entre os encapuzados que ameaçavam a cidade. Selma percebeu a mudança no olhar de Lucas e sussurrou. Ele sabe, Lucas. E se não fizer parte disso, não sobreviveremos. A confusão se transformou em um turbilhão de emoções. Você sabia! Lucas gritou, dirigindo-se ao pai. Mas o velho simplesmente balançou a cabeça, com uma expressão que parecia mistura de culpa e determinação. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da forma que Lucas havia esperado. O passado, o segredo de Eldorado e as escolhas que ele fez ou deixou de fazer. Tudo estava interligado. E a verdade que ele buscava não era o que ele pensava. O pai, com a voz trêmula, respondeu: Não estamos aqui para machucar. Estamos aqui para proteger. E agora é a sua vez de escolher. Não pode fugir da verdade, Lucas. O que está em jogo é maior do que você imagina. E com essas palavras, Lucas sentiu o mundo ao seu redor tremer ainda mais. Era uma decisão crítica e as consequências poderiam ser devastadoras. Agora, mais do que nunca, ele tinha que decidir em quem confiar e até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade. Lucas sentiu um frio na barriga ao encarar Selma, a pessoa que ele conhecia. Amiga da infância, agora estava diferente. Aquela expressão nos olhos dela o deixou em estado de choque. O que havia acontecido com Selma? Ele mal conseguia formular uma frase. Selma, por que você está aqui com eles? Ele gesticulou nervosamente para os homens encapuzados. Mas ela não respondeu. O silêncio a envolvia como uma neblina densa e opressora. O medo era palpável, formando uma barreira invisível, e Lucas se sentiu cada vez mais isolado. Selma então deu um passo à frente e o grupo de encapuzados se moveu em formação, quase como uma muralha. Lucas, você não consegue entender, não é? Ela disse com uma voz calma, mas havia um tom de desespero subjacente. Nós não somos mais as mesmas pessoas que antes. A cidade mudou e nós mudamos com ela. Aquelas palavras balançaram o chão sob os pés de Lucas. Não podia ser. Selma, você ainda é você. O que está acontecendo? Esse não é o caminho. A angústia em sua voz cresceu, ecoando no ar pesado ao redor. Mas quando Selma levantou as mãos, não era um gesto de rendição. Era um sinal. Os encapuzados começaram a se mover de maneira coordenada.
E em um instante, um deles se destacou. Era Ricardo, agora sem a máscara. Seu sorriso sarcástico se ampliou. Viu, Lucas? A verdade sempre vem à tona. Os olhos de Lucas saltaram de surpresa. Ricardo? O que está acontecendo? O que você tem a ver com Selma? Sua voz transparecia. Ricardo avançou tão confiante e ameaçador que parecia um lobo à espreita. Eu apenas mostrei a verdade, amigo. O passado de Eldorado do Sul é mais profundo do que essa cidade nunca quis admitir. Selma decidiu ficar, e agora é parte disso. A mente de Lucas girava. Parte do quê? Ele mal conseguiu engolir as palavras. Mas antes que alguma resposta pudesse vir, um ruído estrondoso cortou o ar. O chão vibrou sob eles. Um carro explodiu em chamas na entrada da praça. A luz ofuscante iluminou a escuridão. Todos da multidão gritaram em pânico e Lucas sentiu uma onda de calor em seu rosto. É hora de jogar tudo pro alto, gritou Ricardo, enquanto a confusão aumentava. Vocês queriam a verdade! Então deixem a cidade saber que estamos aqui! E foi então que a bombástica revelação aconteceu. Selma olhou diretamente para Lucas e disse: Eu sou mais do que você imagina. Eu sou parte do que fez isso acontecer. Lucas ofegou. O quê? A dor no peito aumentava. Selma não era somente uma amiga. Ela fazia parte da trama suja, da corrupção que havia se infiltrado nas raízes da cidade. Ele se lembrou de todos os momentos que passaram juntos, rindo e sonhando sobre um futuro melhor. Agora, ela era uma linha de frente de tudo que eles deveriam combater. Selma continuou, agora com uma voz forte. Você precisa entender, Lucas. A cidade está podre. O que estamos fazendo é libertar o que ficou preso e enterrado. Exatamente nesse momento, novos sombrios encapuzados surgiram dos lados. E Lucas percebeu que a multidão não era apenas de civis assustados, mas de pessoas que já conheciam a verdade e estavam dispostas a lutar. O ar estava carregado de tensão. Mas foi quando a luz do fogo da explosão banhou a praça que Lucas viu, horrorizado, um detalhe que mudaria tudo. Em meio ao caos, um dos encapuzados se virou e, sob a sombra da máscara, Lucas reconheceu outro rosto. Era seu próprio pai. O quê? Não pode ser! Lucas sussurrou, a mente girando em choque. Por que seu pai estava ali? O homem que sempre foi seu herói, agora figurava entre os encapuzados que ameaçavam a cidade. Selma percebeu a mudança no olhar de Lucas e sussurrou. Ele sabe, Lucas. E se não fizer parte disso, não sobreviveremos. A confusão se transformou em um turbilhão de emoções. Você sabia? Lucas gritou, dirigindo-se ao pai. Mas o velho simplesmente balançou a cabeça, com uma expressão que parecia mistura de culpa e determinação. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da forma que Lucas havia esperado. O passado, o segredo de Eldorado. E as escolhas que ele fez ou deixou de fazer, tudo estava interligado. E a verdade que ele buscava não era o que ele pensava. O pai, com a voz trêmula, respondeu: Não estamos aqui para machucar. Estamos aqui para proteger. E agora é a sua vez de escolher. Não pode fugir da verdade, Lucas. O que está em jogo é maior do que você imagina. Nesse instante, a praça se iluminou com flashes vermelhos e azuis.
Uma sirene ensurdecedora cortou a confusão. Membros da polícia, com armas à frente, cercaram o local. Todos no chão! Mãos à cabeça! Um oficial gritou, comandando a cena como se fosse um filme. Lucas sentiu um aperto no peito. A tensão se transformou em pânico, mas não era apenas pelo tumulto. Selma! Ele a chamou, mas a fazia de refém. O que ela tinha se tornado? Confusa, inerte e imersa nessa nova realidade. A multidão começou a entrar em desespero, correndo em todas as direções. Mas, no meio do caos, Lucas teve um último vislumbre. Da expressão de Selma, era uma mistura de raiva e tristeza. Lucas, faça a escolha certa! Os olhos dela estavam cheios de algo que ele não conseguiu decifrar. E antes que ele pudesse se mover, o que parecia um confronto local se transformou em uma batalha. Disparos foram ouvidos. Gritos ecoaram pela praça. Lucas viu seu pai sendo empurrado e, em meio ao barulho e à confusão, percebeu que 2 dos encapuzados mal haviam dado um passo para trás. Eles enfrentaram a polícia. O impacto do momento o atingiu como uma onda. Ele não sabia em quem confiar. E quando pensou que tudo havia chegado ao fundo do poço, se deu conta de que Selma, a amiga que cresceu ao seu lado, tinha algo a esconder, algo que poderia destruir todos. A verdade que ele tanto buscava estava ali em suas mãos, mas havia chances que ele nunca poderia imaginar. A linha entre ajudantes e inimigos havia se apagado, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a desmoronar. Lucas sentiu um frio na barriga ao encarar Selma. Ela era a amiga que conhecia desde a infância, mas agora estava diferente, com um olhar que ele jamais esperou ver. Selma, por que você está aqui com eles? Ele apontou para os encapuzados, mas uma resposta não veio. O silêncio era denso, quase sufocante, e ele se sentiu isolado em meio ao caos. Selma deu um passo à frente, e os encapuzados formaram barreira em torno dela, como uma muralha viva. Lucas, você não entende! Ela começou, sua voz calma, mas carregada de desespero. Nós não somos mais as mesmas pessoas. A cidade mudou. E nós seguimos o mesmo caminho. Essas palavras soaram como um soco no estômago de Lucas. Selma, você ainda é você. O que está acontecendo? Não pode ser o certo. Ele estava perdido, a angústia transbordando. Selma levantou as mãos num gesto que não parecia de rendição, mas um sinal. Os encapuzados se moveram em uníssono. E no meio deles surgiu Ricardo, agora sem a máscara. Seu sorriso era gelado. Viu, Lucas? A verdade é sempre revelada de uma forma ou de outra. Ricardo? Lucas disse, confuso. O que você a ver com tudo isso? Ele estava cada vez mais desesperado. Eu mostrei a Selma a verdade. O passado de Eldorado está entrelaçado com o presente. A sensação de um nó se formou na garganta de Lucas. Antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um carro explodiu na entrada da praça. Chamas e estilhaços voaram por todo lado e gritos de pânico ecoaram. A onda de calor o atingiu em cheio. E sua visão ficou turva por um instante. A massa de pessoas começou a se espalhar. Mas em meio ao caos, Lucas ainda olhava fixamente para Selma. O que você está fazendo? Você não precisa fazer isso! Ele fez um gesto em direção aos encapuzados.
Não podemos mais viver na mentira, Lucas! Selma gritou. Seu olhar ardente refletindo a luz das chamas. A cidade está podre, mas nós estamos aqui para libertá-la! Então, um movimento súbito interrompeu a tensão, e outro encapuzado se destacou, removendo sua máscara. Lucas ficou paralisado. Era seu pai! O homem que ele sempre admirou agora estava no meio da confusão, em plena oposição ao que parecia ser o próprio comando da justiça. Pai? O que você... Não pode ser! Lucas mal conseguia acreditar no que via. O que seu pai estava fazendo ali? Ele sempre lhe ensinou sobre o bem e o mal, e agora fazia parte dessa rebelião? Lucas, nós estamos aqui para proteger o que é nosso! O pai disse a voz trêmula, mas determinada. Você precisa entender que muito do que você achava que sabia não é verdade. E naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo. A cena que se desenrolava à sua frente não era mais apenas uma luta entre o bem e o mal, mas uma batalha por algo muito mais profundo e pessoal. Selma não era apenas uma amiga. Ela e seu pai estavam enredados na corrupção que se escondia sob a superfície tranquila da cidade. A dor no seu peito era como uma lâmina. Selma, com um olhar fixo em Lucas, disse: Você não pode fugir disso. A verdade que você busca pode custar sua vida. Mas se não enfrentá-la, nós teremos perdido tudo. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O mundo de Lucas desabava. Explosões, gritos, e agora seu pai, que até então era uma figura de respeito, fazia parte desse jogo mortal. Ele tinha que decidir o que fazer. Ele ficou dividido entre o impulso de salvar Selma, o desejo de entender seu pai e a necessidade de proteger a cidade. A esperança dela dependeria de sua escolha. Mas antes que ele pudesse reagir, os encapuzados começaram a se mover em direção à linha policial que cercava a praça. Os soldados, com armas em punho, estavam prontos. Lucas sentiu a adrenalina correr e, num momento de pura urgência, decidiu correr em direção a Selma. Mas, ao mesmo tempo, um tiro ecoou no ar. A cena se desenrolou. Em câmera lenta, todos na praça congelaram. O impacto, o grito, a dor. Lucas olhou para Selma e o mundo escureceu ao seu redor. O que realmente estava em jogo? E o que isso significava para eles? Novamente, ele foi forçado a revisar tudo o que sabia. Mas agora, as linhas entre os aliados e inimigos já não eram tão claras. O que mais a cidade escondia? E quem realmente era Selma, agora que tudo parecia tão diferente? Lucas estava paralisado, sua mente lutando para processar o que havia acabado de ver. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e tudo ao seu redor parecia ter congelado. A visão de Selma, sua amiga de infância, agora cercada por homens encapuzados, o esmagava como um peso insuportável. Selma! Ele gritou, mas a angústia em sua voz se perdeu em meio ao caos. Semi-atordoado, Lucas se virou para olhar seu pai, que agora parecia mais um estranho do que nunca, enredado naquela confusão. Por que você está com eles? A voz de Lucas tremia. Sua mente girava. O que está acontecendo? Está na hora de você ver, Lucas. O pai respondeu, a voz carregada de uma tensão que Lucas nunca tinha ouvido antes, vizinhando a verdade. O pai respondeu, a voz carregada de uma tensão que Lucas nunca tinha ouvido antes.
Sempre haverá um preço. O clarão das chamas iluminou o rosto do seu pai, revelando um misto de preocupação e firmeza. Atrás dele, Selma olhou feio em direção à polícia que cercava a praça. Senti algo frio na barriga. E então, sem aviso, outra explosão ecoou nas proximidades. O chão tremeu e destroços voaram pela praça. Lucas não sabia o que fazer. Ele olhou para Selma, desejando que ela fosse a mesma jovem sonhadora que conhecia. Mas agora ela parecia imersa em algo que o fazia sentir medo. Em meio à fumaça e gritos, algo inesperado aconteceu. Um dos encapuzados começou a se mover em sua direção. E nesse instante, Lucas repetiu sob seu próprio fardo: "O que você sabe, Selma? O que está acontecendo?" Mas antes que ela pudesse responder, o encapuzado revelou um rosto conhecido. Era sua própria mãe. O choque foi devastador. "Não! Isso não é possível!" Lucas sussurrou, sentindo o coração disparar. Como ela pôde se envolver nisso? Ela olhou para ele, uma tristeza profunda em seus olhos. "Lucas, escute. Existe muito mais do que você imagina. Sempre foi assim. A cidade, ela não é apenas Eldorado. É uma teia de segredos aterradores. Estamos aqui para proteger o que é nosso." O peso da verdade pesava sobre Lucas, quase sufocante. Ele observou Selma, e a conexão que antes parecia inquebrável, agora estava cheia de fissuras. "Então você também sabia? Sabia de tudo isso?" Sua voz estava cheia de dor. "Eu não tinha escolha", Selma respondeu, o tom de sua voz repleto de angústia. "O que você viu como amizade e inocência é, na verdade, uma fachada. Você precisa entender que o que fazemos é por um propósito maior." O tumulto na praça aumentou. Barulhos de sirenes ecoavam e Lucas percebeu que a polícia se preparava para invadir de vez. Ele estava prestes a perder todo e qualquer controle da situação. O que estava acontecendo? Eram seus amigos e familiares agora seus inimigos? E assim, enquanto a confusão tomava conta, um grito cortou o ar. Era um grito de alguém que estava entre os encapuzados. "Parem! O que estão fazendo?" Uma mulher, fugindo da barreira, entrou na linha de tiro e tudo parecia parar. Era Maria, a mesma mulher que sempre ajudou todos na cidade. Lucas a conhecia desde pequeno. O que ele estava fazendo ali? A própria cidade estava numa batalha, mas o que estava em jogo parecia uma disputa cruzada entre o que é certo e o que é necessário. Então uma explosão de cor e luz rasgou o céu. A mulher caiu e a cena se transformou em um horror que Lucas não conseguiria esquecer. O que acontecera? À medida que o caos se instalava, Lucas viu Selma mover-se em direção aos encapuzados, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. "Vocês nunca entenderão. Ele sempre estivera aqui." O que Selma estava insinuando? Ele ficou paralisado. Uma onda enorme de perguntas inundando sua mente, enquanto a estrutura de sua realidade se desmoronava. E com um misto de dor e confusão, Lucas percebeu que a cidade não acabaria ali. Isso era apenas o começo. O que mais estava por vir?